E nós começamos o Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, olá, boa terça-feira, hein? Senhoras e senhores, bom dia, boa terça-feira para nós também. Que batida forte é essa que vocês estão cobrindo aí, terrível isso. Bom dia, Colombo. Foi duríssimo o que aconteceu lá em Criciúma, uma madrugada de terror para os moradores da cidade. Bom, mas Sidney, eu queria tratar com você agora sobre uma decisão tomada pelo governo de São Paulo ontem, pouco mais de 12 horas depois de fechadas as urnas que decretaram a vitória de Bruno Covas como prefeito reeleito de São Paulo. E aí, na segunda-feira, 12h45, o governo do estado alterou as regras e colocou todo o estado na fase amarela do plano de flexibilização. Seis regiões que já estavam na fase verde retornam para a amarela a partir de amanhã, quarta-feira. Como eu disse, o anúncio foi feito pouco mais de 12 horas depois do fechamento das urnas, quando foi decretada a vitória de Bruno Covas. Nós separamos aqui um trecho do que disse o governador de São Paulo, João Dória. Essa medida, quero deixar claro, não fecha comércio, nem bares, nem restaurantes. A fase amarela não fecha atividades econômicas, mas é mais restritiva nas medidas para evitar aglomerações e o aumento do contágio da Covid-19. Essa declaração foi dada ontem, dia 30 de novembro, um dia depois do segundo turno. No dia 13 de novembro, ou seja, durante a campanha municipal, Dória gravou um vídeo em uma rede social e afirmou que o endurecimento das medidas de combate à pandemia após as eleições, e essa era uma denúncia feita por adversários de Bruno Covas em São Paulo, não passava de fake news. Vamos acompanhar um trecho. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. Golpezinho às vésperas da eleição. Sidney Rezende, queria que você fizesse uma comparação sobre estes dois momentos de João Dória. Um deles no dia 13 de novembro, a 48 horas do primeiro turno, realizado no dia 15, e o outro momento do dia 30 de novembro, 12 horas depois de decretada a vitória do candidato que ele apoiava para a prefeitura da maior cidade do país. Houve interferência política na decisão do governo de São Paulo? Colombo, toda decisão, ela perpassa a política, por mais técnica que ela seja. Por quê? Porque você tem, às vezes, um elemento objetivo sobre a sua mesa. Eu imagino que a autoridade tem essa dificuldade e ele pensa, vamos tomar uma medida imediata, vamos esperar. Se imediata, que implicações isso tem? E se nós esperarmos, quanto tempo podemos esperar? O que pode acontecer? Então, tem sim. A resposta é sim para a sua pergunta. Dois olhares. É possível que o governador tivesse, aqui eu estou olhando com boa fé, lá atrás um retrato da situação, passaram-se alguns dias e ele passou a ter outro. Essa doença ela é muito veloz, ainda não se sabe exatamente a forma como ela se propaga numa determinada região, tanto é que nós temos aí retratos distintos, né? No caso do Brasil, em cidades onde se prospera a doença e outras não, e aparentemente elas vivem algum modelo semelhante, mas a gente vê que não, porque na prática não é assim que acontece, então é possível olhar aqui positivo com relação ao governador. Antes mesmo de terminada a eleição, você me perguntava, Colombo, numa outra ocasião, deve ter perguntado para Alexandre Garcia também, exatamente isso. Olha, se fizer uma mudança agora, pode ter um elemento político, pode alterar a eleição. É evidente que é preciso analisar esse quadro. Não é ético, não é correto se, aí ao lado, o outro olhar, né? Se o governador já soubesse que precisava tomar medidas de endurecimento que acabou tomando já para serem adotadas amanhã, ele já sabia disso, se ele já estava ciente disso e não tomou para evitar qualquer marola que pudesse alterar a vantagem do candidato que ele apoiava, no caso o Bruno Covas, né, o atual prefeito que foi para a reeleição, aí nós temos um aspecto de ordem ética delicadíssimo.
Vamos uma terceira visão aí, uma terceira visão. Não estou em cima do muro, estou apenas retratando o que é possível, porque eu não tenho como também cravar, eu seria irresponsável, que o governador soubesse e fez uma manobra política ética, ou que ele não soubesse e por isso ele agora está tomando essa medida. Eu não tenho elementos absolutamente concretos ainda, mas é óbvio que uma decisão como essa pode influir num determinado número de eleitores. Embora a vantagem de Bruno Covas talvez não fosse revertida, dada a tendência, né, em todas as zonas eleitorais favoráveis para a reeleição do atual prefeito. Não estávamos, por mais que o candidato Boulos dissesse, vai virar, vamos virar, sempre se tem esse sentimento de que é possível virar e que se tivéssemos mais dias, talvez virasse. Sempre se tem essa sensação quem está em segundo lugar. Mas, a princípio, desde o início, a população de São Paulo optou pelos dois e com o tempo foi optando por Covas e mostrou isso no primeiro turno e no segundo. Agora, para finalizar, o que é mais importante? Desculpa me alongar, o senhor, a senhora e você também, Colombo. Nós temos um quadro em São Paulo, o estado de São Paulo, número oficial, registra 42 mil óbitos desde o início da pandemia, com 1.240.000 casos de coronavírus. Isso até o dia 30. É um número muito expressivo, muito alto e é preciso medidas concretas. E pelo que eu estou vendo, a área de saúde e a área técnica, que estuda isso mais do que a área política, deve ter orientado o governador. Ou toma medida agora, dá um recuo, dá um passo atrás, ou a situação pode se agravar. E aí ele tomou a decisão. Se ele tivesse anunciado antes, eu não tenho certeza que o Covas não ganhasse a eleição. Não era um quadro ali de poucos votos, não foi no Photoshop, foi uma vantagem percentual pró o atual prefeito. Então é preciso que a gente também analise o quadro de ordem geral, porque senão a gente politiza também uma coisa que é de saúde. A gente não reclama tanto disso, então a prioridade é saúde da população. Então, mas aí eu reforço, Sidney. Desde o início da pandemia, o governador de São Paulo, João Dória, tem tentado se diferenciar, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro, com quem ele estabeleceu uma briga política inegável em torno da doença, dizendo que em São Paulo ele ouve a ciência, que em São Paulo ele ouve o centro de contingência. E em São Paulo, desde o início de novembro, há aumento dos casos. Nós temos noticiado aqui na CNN, por exemplo, que hospitais importantes como Albert Einstein simplesmente cancelaram cirurgias eletivas. Ou seja, estão dedicando mais leitos do que estavam dedicando anteriormente para atendimento de pessoas que precisam ser internadas com a Covid. Internações, casos, mortes têm aumentado paulatinamente ao mês de novembro. Que há necessidade de alguma medida, não parece haver dúvida, porque os números estão piorando. Agora, a dúvida que existe é: o governador ouviu a ciência no início do mês ou deixou para ouvir a ciência na segunda-feira depois do segundo turno? Não, eu acho que ele deve ter ouvido a ciência o tempo todo, né? A julgar pela forma organizada, como tem esse núcleo dentro do governo de São Paulo. Mas a tomada de decisão política, é onde você entra, é uma outra história. Agora, a gente tende a achar, Colombo, que a população é burra, desinformada, não sabe, se deixa ludibriar. Não foi isso que o povo brasileiro, o eleitor, mostrou nos 2 turnos que nós vivenciamos este ano. As pessoas estão dominando bem a situação, razoavelmente bem, apesar das abstenções, que também não deixa de ser um gesto político. Eu tenho para mim que, se amadurecer na cabeça do eleitor que o governador de São Paulo, como você está levantando aí, não ouviu a ciência, ou ele ouviu a ciência e tomou uma outra decisão de ordem política eleitoral, ele vai pagar um preço. Arranha-se a credibilidade do governador, evidentemente, e ele poderá ser questionado, inicialmente, normalmente é assim, pela imprensa, depois pelo próprio cidadão e, por fim, pelo eleitor nas urnas, se ele vier a submeter o seu nome a qualquer outro cargo eletivo. E tudo indica que ele quer ser candidato à presidência da República. Mas isso não tira, Colombo, do mais importante. O mais importante é enfrentar a doença de maneira correta. Se houve esse deslize e não está descartado, não estou descartando que o governador soubesse e não tenha agido. Também não estou afirmando categoricamente que ele o fez de maneira malévola. Seria uma irresponsabilidade minha. Mas acho válido ter esse debate. Repito, prioritariamente, o mais importante é o combate à doença e salvar vidas. Isso é o mais importante. E aí você pode botar ali coladinho o elemento de ordem política também, o deslize, o má-fé e coisas do gênero. É importante? É, mas o mais importante é saber se as medidas estão corretas para salvar vidas. É isso que eu penso. Depois das eleições municipais, o governo
Federal se mexe agora para aprovar, antes do recesso parlamentar, que começa em 3 semanas, pautas que considera prioritárias. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirma que tem em mãos uma lista extensa de temas econômicos. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, joga a responsabilidade para o Executivo, que para ele errou ao não tratar de pautas prioritárias ainda durante a campanha eleitoral deste ano aqui. Nós separamos um trecho da fala dos dois. Nós queremos votar as reformas tributária, administrativa, PEC emergencial e Pacto Federativo. Queremos votar a autonomia do Banco Central, Casa Verde e Amarela e cabotagem estão na pauta dessa semana. Tem o PLP 137 e o PLP 101, que também são relevantes para o ajuste das contas públicas. Acho que o governo deveria ter começado o dia de hoje cedo com uma coletiva do governo para falar qual é a pauta que o governo tem interesse para os próximos 2 meses. Sidney, é possível colocar governo e legislativo no mesmo passo para aproveitar essas 3 semanas aí na melhor maneira possível? Não, esse ano eu acho muito difícil, muito pouco provável. Olha, hoje em dia os casais não dançam mais muito junto, né? Quer dizer, o pessoal vai até o chão, mas separado, né? Mas teve uma época aí, década de 50, 60, né? Que o cavalheiro tirava a dama, né? Ele chegava, se aproximava, pedia para dançar, ela aceitava ou não. Os dois aí vão acabar dançando juntos, mas fica dizendo, não quero, não vou, essa música eu não vou poder, né? Daí aquela eu não vou. Daí tem um lado que um que quer, outro não quer. Esse ano não dá, gente, não dá pelo prazo exíguo. É muito pequeno, estamos num mês atípico, né? Um mês de festas também, Natal, Réveillon. Tem a eleição já para as presidências do Senado e da Câmara em fevereiro, né? Dia 1º de fevereiro. Então, até lá, vai ter essa contradança, contradança não, vai ter esse desejo de dançar, mas a dança não vai rolar. A música vai tocar e a turma vai deixar lá a pista vazia. Essa é a minha aposta. Eu acredito de fato que não tenha condições nesse momento para eles se entenderem, mas vão acabar se entendendo sim, numa agenda mínima que seja, já para o primeiro semestre do ano que vem. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, culpa o Executivo reclama do Congresso. Também há um outro aspecto importante agora, não é, Sidney, que é a reeleição ou a tentativa de Maia e de Alcolumbre de viabilizarem a própria reeleição, que está proibido na Constituição, mas eles procuram brechas na legislação, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, esse é um outro fator complicador também desse período, né? Colombo, nesse país, coisas incríveis acontecem, né? No passado chamado casuísmo, né? Ou uma ideia que é tirada da algibeira ou de dentro do paletó, em cima dentro do chapéu, né? É um coelho que aparece de repente, coisas mágicas, pode acontecer. Mas aqui já várias vezes eu afirmei que isso aí, se acontecer, uma prorrogação para Maia e Alcolumbre permanecerem, é um atentado à Constituição brasileira. A Constituição o artigo 57 é absolutamente transparente. Claro, já li o artigo aqui algumas vezes. Então, acho realmente muito difícil se passar isso. Mas se fizerem isso, eu acho que agride até a legitimação das presidências das duas casas fazer uma manobra dessa, justamente enfrentando a Constituição brasileira, quando nós todos temos que respeitá-la para sermos um país sintonizado com o mundo mais civilizado. Muito bem. Sidney, a conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje, hein? Vai ficar mais cara? Você queria complementar? Eu te atropelei, né? Não, eu estou só te consultando aí para ver qual o seu nível de preocupação com a conta de luz da sua casa. Não, na minha casa não, na casa de todo mundo. Eu já disse aqui também, em outras ocasiões, os aumentos que nós enfrentaríamos. Está lembrado desse dia? Falamos do plano de saúde já em janeiro, o plano de saúde 2021 que vai reajustar de novo em abril, maio. Comentava sobre o IPVA, sobre IPTU, despesas escolares para quem tem criança ainda estudando, material escolar, um monte de gastos aí. Agora o IOF que vai voltar, é mais um querquezinho a mais, castigando, é mais um bichinho ali mordendo o bolso do cidadão. Agora o aumento também da energia elétrica, né, 5%, 6%. Gente, é muito pesado, é muito pesado. Eu até iria comentar no item que você falava sobre Maia e também Barros, né, uma observação. A agenda que o Brasil precisa fazer, ela deveria ser separada. Uma agenda imediata
vamos chamar aqui de emergencial, tem nada a ver com valor emergencial de ajuda para o cidadão, não é? Uma ajuda, uma ação mais imediata, curtíssimo prazo, sintonizado com a necessidade do povo, não é do mercado financeiro, não é dos banqueiros, não é das grandes empresas, né, de infraestrutura, não, uma agenda mais popular, adequar mais o que temos hoje com a necessidade do povo, porque as pessoas não vão aguentar pagar esses aumentos que está se pretendendo fazer agora. Das duas, uma, ou alivia o bolso do cidadão, ou nós vamos ter gravíssimos problemas. O desemprego já é muito, muito alto, só que se a gente vê aí os últimos números, né, aumentou o número de pessoas desempregadas, a força de trabalho diminuiu, a população ocupada diminuiu, a população desocupada aumentou. Quer dizer, o quadro está muito, muito difícil. E mais aumento de energia, além de tudo que eu já disse e outras coisas que eu não disse e outras tantas que eu não lembrei, o povo não vai aguentar, não. Olha, em São Paulo tem aumento de pedágio hoje, tinha sido adiado, né? Porque geralmente é todo 1º de julho. Foi adiado por causa da pandemia, 1º de dezembro, então aumenta pedágio, tem a inflação dos alimentos, a gente tem falado muito nisso aqui, não é, Sidney? Agora, aumento da conta de luz, enfim, é um ano difícil mesmo para o bolso do brasileiro. Mas eu não queria deixar... Colombo, antes de você, muito rapidamente, o nosso colega Kenzo Matida, né, de uma família... Eu sou admirador da família dele. O irmão dele é o lutador, né? O Matida, né? O Lyoto, que é um camarada também sensacional. Tem uma luta clássica do Lyoto, do MMA, que ele dá um soco que derruba o adversário, ele se aproxima do adversário e o juiz manda parar, ele não dá nenhum outro soco. Ele monta, mas não dá o soco. Ou seja, ele já venceu. Gente, não podemos fazer com o trabalhador brasileiro, com o povo brasileiro, de você já nocautear o cidadão e querer dar mais socos, né? Mais socos são mais aumentos, mais pressão, mais dificuldades, menos emprego. Não há quem aguente nisso, quer dizer, o cidadão já está caído. Então agora é se levantar, recuperar, chamar o médico, né? Fazer uma nova preparação para ele ir para um outro camp para lutar uma outra luta, quem sabe vencer. Então é só para ficar claro isso, a lição do Lyoto Matida, mandar um abraço pro Kenzo também. Eu não sabia desse histórico familiar do Kenzo, não. Vou ficar esperto agora quando for conversar com ele, viu? E ele luta bastante, mas é pacífico, como tem que ser, e é um cavalheiro. Mas é bom não vacilar, né? Bom, Sidney, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi contratado por uma empresa de consultoria americana, vai trabalhar como diretor da empresa, que atua na recuperação judicial. Vejam só, de 2 empreiteiras que foram alvo da Operação Lava Jato, capitaneada por ninguém menos do que Sérgio Moro, a Odebrecht e a OAS. O ex-ministro da Justiça afirmou em uma rede social que vai ajudar a empresa a fazer a coisa certa, com políticas de integridade e anticorrupção. Disse ainda que não será um trabalho de advocacia e que não vai atuar em casos de potencial conflito de interesses. Sidney, Sérgio Moro foi o capitão da Operação Lava Jato. A Vaza Jato mostrou, inclusive, que ele teve um papel fundamental para a acusação durante a Operação Lava Jato. Há muita gente que questiona o seguinte: não houve preservação das empresas, né? Muitos países do mundo têm uma legislação, corrupção não é uma exclusividade nossa aqui, né? Mas os Estados Unidos, a Alemanha, né? Deram exemplos recentes de proteção à pessoa jurídica, ou seja, você protege a empresa, protege o que ela tem de melhor, protege os empregos de chefes de família que trabalham naquela empresa e pune a pessoa física que roubou, o dono da empresa que roubou, o diretor da empresa que roubou, tira tudo que ele tem, põe na cadeia, mas salva a empresa. A Operação Lava Jato não se preocupou com isso, não houve essa distinção entre CNPJ e CPF. E agora, o ex-juiz Sérgio Moro vai trabalhar numa empresa que presta consultoria para empresas que foram desmanteladas pela Operação Lava Jato. As pessoas físicas que cuidavam dessas empresas não eram inocentes, não é isso que eu quero dizer. Mas as empresas, o CNPJ não tem culpa, né? Colombo, hoje é fácil falar isso, mas eu escrevi e opinei publicamente, só buscar na internet, isso lá atrás. A engenharia brasileira sofreu muito porque, de fato, você tem razão, não se separou os corruptos e os desvios, e nisso a Operação Lava Jato prestou uma contribuição.
os criminosos, não é, que existiam dentro das organizações e dentro das empresas. E aí se condenou uma empresa da qualidade da Odebrecht naquela época, que atuava no mundo inteiro. Nós perdemos negócios no Oriente, assim, milionários para concorrentes, inclusive a China. Quer dizer, se detonou naquela época, se explodiu a Odebrecht, quando dava para separar e responsabilizar até mesmo o presidente e a direção da empresa, mas não destruir a empresa, destruir empregos e concorrência. Ponto. Então, na época, eu acho que eu estava certo, porque hoje está se constatando isso. Segundo, em relação a Sérgio Moro, disseram os seus sócios, né, os donos da empresa, que ele não vai cuidar e não vai estar presente no que envolve a Odebrecht. Ele não vai cuidar da conta Odebrecht, ele não estará na unidade de negócio para o qual ele foi contratado, portanto não teria uma ligação direta. Só tem um pequenino detalhe, ele entrou como sócio. Então, como sócio, assambarca tudo, ainda que ele não trabalhe diretamente. Não estou aqui para nem questionar os donos da empresa ao afirmar isso. Ele pode até não tratar diretamente da Odebrecht. Vamos para o terceiro ponto. Eu acho que detona a possibilidade dele ser um candidato à presidência competitivo com esse tipo de problema. Ele trouxe o bode para a sala, né? Então isso demonstra o quê? Vai morar nos Estados Unidos com a família, já era um desejo da sua esposa, que já disse isso publicamente. Me parece que ele vai se sentir mais seguro, mais tranquilo, uma boa remuneração, vai seguir a atividade dele, ele chacoalhou, levantou, né? Tirou a poeira e seguiu viagem, mas para a presidência da República, está muito longe, 2 anos, razoavelmente longe, mas eu acho muito difícil ele se tornar um candidato competitivo tendo mais esse problema. Já não tem um carisma também muito forte. Eu acho que ele é carta fora do baralho na centro-direita aí, e o presidente Bolsonaro, nesse sentido, politicamente, respira aliviado, porque não terá um competidor que possa ameaçá-lo. É o que eu acredito que possa acontecer, a julgar por essa decisão dele trabalhar numa empresa que tem como cliente a Odebrecht. Justamente é o algoz, né, agora, de alguma maneira, querer aparecer de cordeirinho e de bonzinho, mesmo não sendo ele que vai tratar diretamente, mas ele vai ganhar, né, uma parte da receita, porque ele é sócio. Valeu, Sidney. Até o próximo Liberdade de Opinião, hein? Um abraço.